Tem gente que acha que está vivendo, mas na verdade só está reagindo. Reage ao problema, reage à crítica, reage ao boleto, reage ao cansaço, reage à opinião dos outros, reage ao medo, reage à vontade de desistir. E o pior, a pessoa jura que está escolhendo, mas não está. Ela só está sendo puxada de um lado para o outro pela própria bagunça interna. Se alguém trata mal, ela explode. Se algo dá errado, ela abandona tudo. Se sente medo, ela recua. Se sente vontade, ela obedece. Se está cansada, ela desiste. E depois ainda fala: minha vida não sai do lugar. Claro que não sai. Você não está conduzindo a sua vida. Você está sendo conduzido pelas suas emoções. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de engolir. Você não controla tudo o que acontece com você, mas você é responsável por aquilo que faz com o que acontece. E essa diferença muda tudo. Talvez você esteja cansado. Não só cansado fisicamente, cansado por dentro. Cansado de tentar melhorar e voltar para os mesmos hábitos. Cansado de prometer que segunda-feira começa e nunca começar de verdade. Cansado de ganhar dinheiro e ver tudo sumir. Cansado de se sentir atrasado. Cansado de olhar para a própria vida e pensar: eu sei que eu poderia ser mais do que isso. E essa frase machuca. Porque lá no fundo você sabe. Você sabe que não nasceu só para pagar conta, reclamar da vida e esperar o fim de semana. Você sabe que existe uma versão sua mais forte, mais clara, mais disciplinada, mais segura, mais próspera, mais em paz. Só que essa versão não aparece enquanto você continua obedecendo tudo o que sente. Porque tem dia que você sente preguiça, tem dia que você sente medo, tem dia que você sente raiva, tem dia que você sente vontade de gastar o que não pode. Tem dia que você sente vontade de largar tudo. E se você obedece cada emoção que aparece, você nunca governa sua vida. Você só vira funcionário do próprio impulso. A raiva manda. O medo manda. A preguiça manda. A ansiedade manda. A carência manda. O prazer rápido manda. E você? Você só assina embaixo. Depois olha para o resultado e diz que foi azar. Não foi azar. Foi repetição. Foi padrão. Foi uma vida sendo construída no automático. A verdade é que muita gente não toma decisões. Ela apenas reage. Compra porque ficou triste, come demais porque ficou ansiosa, desiste porque recebeu uma crítica, briga porque se sentiu diminuída, procrastina porque ficou com medo. Foge porque a responsabilidade parece pesada demais e chama isso de personalidade. Ah, eu sou assim mesmo. Não, às vezes você não é assim. Você só treinou esse comportamento por tanto tempo que começou a achar que ele é você. Existe uma diferença enorme entre ter um sentimento e ser controlado por ele. Sentir medo é normal. Ser governado pelo medo é escolha repetida. Sentir raiva é humano. Destruir tudo por causa da raiva é falta de domínio. Sentir vontade de desistir acontece. Obedecer essa vontade toda vez é entregar o volante. E é aqui que muita gente se perde. Porque passa a vida inteira esperando sentir vontade para fazer o que precisa ser feito. Só que quem vence não faz só quando quer. Quem vence faz porque decidiu. A decisão vem antes da vontade. A identidade vem antes do resultado. Você não muda quando a vida facilita. Você muda quando decide parar de negociar com a versão antiga que te mantém preso. Presta atenção nisso. Todo mundo tem patrões invisíveis. E não estou falando do chefe do trabalho. Estou falando daquilo que manda em você sem você perceber. Tem gente que é mandada pelo medo. Ela até tem ideias, até tem sonhos, até sente que poderia crescer. Mas toda vez que precisa agir, o medo fala: e se der errado? E pronto, a pessoa trava. Tem gente que é mandada pela opinião dos outros. Quer começar algo, mas pensa: o que vão falar? Quer mudar, mas pensa: e se rirem de mim?
quer se posicionar, mas pensa: e se eu for julgado? E passa anos vivendo uma vida que nem gosta, só para ser aceita por gente que nem paga suas contas. Tem gente que é mandada pelo prazer rápido. Vê uma promoção, compra. Vê comida, exagera. Vê celular, perde horas. Vê distração, entra. Vê dificuldade, foge. E depois reclama que não tem foco. Mas foco não é falta de distração. Foco é a capacidade de dizer não para aquilo que parece bom agora, mas destrói o seu futuro depois. Tem gente que é mandada pela escassez. A pessoa olha para o dinheiro e só enxerga medo. Medo de faltar, medo de perder, medo de não conseguir, medo de tentar e fracassar. E por viver com medo, toma decisões pequenas, decisões desesperadas, decisões impulsivas, decisões que mantêm a vida exatamente no mesmo lugar. E aí vem a pergunta: quem está governando sua vida hoje? É você ou é o medo, a raiva, a ansiedade, a carência, a preguiça, a opinião dos outros, a falta de dinheiro, a distração? Porque enquanto você não identifica quem está no comando, você continua achando que está escolhendo, mas está apenas obedecendo. Agora vem a virada. Governar a própria vida não significa controlar tudo. Você não controla se alguém vai te criticar. Você não controla se o mercado vai ficar difícil. Você não controla se uma oportunidade vai demorar. Você não controla se alguém vai embora. Você não controla se o passado já aconteceu, mas você controla a sua resposta. E é aí que nasce a verdadeira força. Força não é nunca cair. Força é cair e não entregar sua identidade para a queda. Força não é nunca sentir medo. Força é sentir medo e ainda assim agir com direção. Força não é nunca ter problemas. Força é parar de usar problema como desculpa para abandonar a própria vida. A pessoa fraca quer controlar o mundo inteiro. A pessoa madura aprende a governar a si mesma. Porque quando você governa sua reação, você começa a mudar sua realidade. Não de forma mágica, de forma prática. Você pensa melhor, você decide melhor, você gasta melhor, você fala melhor, você escolhe melhor. Você trabalha melhor, você se posiciona melhor. E quando suas escolhas mudam, seus resultados começam a mudar também. A vida externa começa a responder à pessoa que você pratica ser todos os dias. Se você pratica desespero, colhe bagunça. Se pratica disciplina, começa a colher direção. Se pratica clareza, começa a tomar decisões melhores. Se pratica responsabilidade, começa a recuperar poder. Não é sobre controlar tudo, é sobre parar de ser controlado por tudo. E talvez você esteja pensando: tá, mas como eu começo? Começa pequeno. Porque muita gente quer mudar de vida com uma revolução de cinema. Quer acordar outro ser humano amanhã. Quer transformar corpo, mente, dinheiro, rotina e futuro em uma semana. Calma. É por isso que muita gente desiste. Porque cria uma expectativa gigante, falha no terceiro dia e volta para o mesmo buraco. Você não precisa vencer a vida inteira hoje. Você precisa vencer o próximo impulso. Só isso. Quando der vontade de gastar no automático, respira e pergunta: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Quando der vontade de desistir, pergunta: eu estou cansado de verdade ou só estou fugindo do desconforto? Quando der vontade de explodir com alguém, pergunta: essa reação resolve ou só me faz perder o controle? Quando der vontade de se comparar, pergunta: eu estou cuidando da minha vida ou fugindo dela olhando a dos outros? Essas perguntas parecem simples, mas elas devolvem o comando. Porque entre o que acontece e a sua reação existe um espaço. E é nesse espaço que a sua vida muda. É ali que você decide se vai repetir o padrão antigo ou criar uma resposta nova. E toda vez que você escolhe uma resposta nova, você ensina para si mesmo: eu não sou mais a pessoa que obedece qualquer impulso.
Isso muda sua identidade. E quando a identidade muda, as escolhas começam a acompanhar. A pessoa que você acredita ser determina o tipo de decisão que você aceita tomar. Se você se vê como alguém sem controle, você age como alguém sem controle. Se você se vê como alguém que está construindo uma nova fase, você começa a se comportar como alguém que não pode mais brincar com o próprio futuro. É por isso que a mudança começa por dentro. Antes do dinheiro sobrar fora, precisa existir ordem dentro. Antes da vida andar fora, precisa existir direção dentro. Antes das portas abrirem fora, você precisa parar de fechar todas por dentro. Agora deixa eu te falar uma coisa, sem passar a mão na sua cabeça. Sua vida atual não é apenas resultado do que aconteceu com você. Também é resultado do que você repetiu depois que aconteceu. O que você repetiu em pensamento. O que você repetiu em atitude. O que você repetiu em silêncio. O que você repetiu por medo. O que você repetiu por costume. O que você repetiu porque era mais fácil do que mudar. A pessoa que vive dizendo "eu não consigo" começa a agir como alguém que não consegue. A pessoa que vive dizendo "dinheiro nunca sobra" começa a tratar o dinheiro como algo que nunca fica mesmo. A pessoa que vive dizendo "minha vida é assim" começa a defender a própria prisão. Cuidado com o que você repete, porque o que você repete vira normal, e o que vira normal começa a parecer destino. Mas muitas vezes não é destino, é padrão, e padrão pode ser quebrado. Só que padrão não quebra com frase bonita, quebra com decisão, quebra com atitude, quebra com repetição nova, quebra quando você para de alimentar a mesma versão de sempre e começa a agir como alguém que está cansado de se abandonar. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja uma grande oportunidade. Talvez esteja faltando presença. Estar presente nas suas escolhas, presente no seu dinheiro, presente na sua rotina, presente no que você consome, presente no que você fala, presente no que você permite. Porque quem vive ausente de si mesmo vira refém de qualquer coisa. Qualquer emoção governa, qualquer crítica derruba, qualquer problema paralisa, qualquer prazer compra, qualquer medo manda. Mas quando você acorda, tudo começa a mudar. Não porque o mundo fica fácil, mas porque você para de ser fácil de derrubar. E se você chegou até aqui, talvez essa mensagem tenha tocado em algum lugar que você vinha tentando ignorar. Talvez você saiba que precisa mudar. Não amanhã, não quando sobrar tempo, não quando o dinheiro melhorar sozinho, não quando a vida ficar perfeita. Agora. Porque a vida não muda quando você apenas deseja. A vida muda quando você decide construir uma nova versão de si mesmo, com atitude, clareza e direção. E se hoje você sente que está no vermelho, sem controle, sem organização, vendo o dinheiro entrar e desaparecer, talvez não seja só sobre dinheiro. Talvez seja sobre recuperar o comando da sua própria vida. Por isso, eu quero te fazer um convite. Conheça o Desafio 60 Dias. É um método criado para ajudar pessoas comuns a sair do vermelho, ver dinheiro sobrar e começar a criar uma nova renda. Não é sobre promessa milagrosa. É sobre direção. É sobre parar de viver no automático. É sobre olhar para a sua vida financeira com responsabilidade e começar a tomar decisões diferentes. Porque quando você muda sua postura, suas escolhas mudam. E quando suas escolhas mudam, seus resultados começam a mudar também. Acesse o link na descrição e conheça o Desafio 60 Dias. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Aqui você vai aprender de forma simples e direta como mudar de vida, organizar sua mente, assumir sua responsabilidade e construir uma nova fase. E antes de sair, comenta aqui embaixo, eu assumo o comando. Porque talvez esse comentário seja pequeno, mas pode ser o primeiro sinal de que você cansou de reagir e decidiu começar a governar a própria vida.